Esta questão de shoujo e daijo, assunto é bastante difícil, né? Vamos pensar junto o que isso significa. Esse pensamento totalmente novo do iznome que nós chamamos. Até hoje tinha dois tipos de pensamento extremos, né? Uma é vertical, outra é horizontal. Tipo assim, pensamento materialista, pensamento espiritualista. Foi difícil unir as duas partes. Foi quase impossível, né? Mesma civilização. Tem civilização orientalista do ocidental, Oriente e Ocidente. É difícil encontrar, né? Uma fusão foi muito difícil. Mas a essência do ensinamento de Meisama, a gente entrar no iznome, cruzar, fundir unir duas partes, aí surge uma civilização. Não é materialista, não é nem materialista nem espiritualista, e mas ao mesmo tempo espiritualista e materialista. Então parece nossa cabeça não consegue entender. Por exemplo, ele também falava outro exemplo. Se comparar com o nosso corpo, shoujo seria osso, né? Esqueleto. Daijo seria carne. Se fosse só osso, ninguém queria encontrar com a pessoa. É tão duro que é, né? Mas também só carne, como é que fica? Não dá para nem levantar, não é? Só deitado. Não consegue nem ficar uma forma, sem osso, né? Só carne. Quer dizer, então tem que unir duas partes, osso e carne. Tem que ter o princípio, né? Ensinamento tem que ter, né? Mas só isso também é difícil divulgar outras pessoas. Aí fica isolado, né? Fica só verticalidade. Sempre eu penso assim, por exemplo, mesmo no Jorei. Tem mais ou menos dois movimentos, né? A gente mantendo, por exemplo, o Jorei e uma luz que vem de Deus. Então, para canalizar o Jorei, tem que ter postura, certas posturas, né? Não é de qualquer jeito. Pelo menos levantar as mãos, mais tranquilidade, né? Bastante amor, servir como instrumento de Deus para a canalização da luz de Deus. Então não é bom conversar, pensar outras coisas. Assim a gente está procurando, né? Mas tem outras pessoas, tem outros grupos, né? Que faz qualquer jeito. Quer dizer, totalmente daijo isso aí. Mas tem gente que não aceita isso aí. Mas tem muitas pessoas que aceitam isso. Eu sempre perguntei uma questão, né? Eu mesmo observando, pensando, né? Na realidade do ser humano é o seguinte. Na verdade, poucas pessoas realmente gostam, ou seja, espontaneamente preferem, né? Uma atitude silenciosa, calma,
estado de oração com Deus e canalizar a Joré. Mas, infelizmente, a maioria da humanidade ainda bastante superficial, como tem no Salmo de hoje. Né? Muito superficialidade. Não consegue buscar do fundo do coração, ou seja, da parte da alma. Então, precisa uma parte mais superficial. Então, o que acontece? Conversar, coisas mundanas, cumprimentando, né? Trocando ideias que não tem nada a ver com assunto de Deus, coisas cotidianas. Então, aí divide duas partes, não é? Isso não seria no meio, né? Não é? Isso que é difícil. Então, eu acho que nosso entender que tem que dividir duas partes. Né? No momento de ministrar Joré, realmente ministrar com um pouco mais seriedade. Porque senão a gente perdendo tempo. Quem ministra Joré, quem recebe Joré também perdendo tempo. Né? Então, se tem vontade de trocar ideias, eu acho que teria que fazer de fora do nave, né? Tem que ter um lugar de confraternização, de conversas. Né? Aí pode conversar à vontade. E também é interessante, né? Pessoal, tem gente que reclama, por que é tão bagunceiro, né? Pessoa que vai a alguns lugares, ministrando Joré, mas é uma conversa, diz que é uma coisa incrível, uma bagunça total. Mas vai muita gente. Isso também é segredo, né? Aí a gente tem que despertar alguma coisa. Porque está totalmente idaijo nesse sentido. Não é? Não está importando, não tem lado vertical, totalmente horizontal. Então imagina, se esses lugares, pessoas proibirem de não conversar Joré, acho que não iria ninguém. Não iria ninguém. Entendeu? Então não pode proibir de outras formas. Talvez o dirigente sabe que não é bom, né? Mas não proíbe porque aí poucas pessoas aceitaram essa situação. Portanto, tão difícil esse daijo e shoujo. Quanto menos shoujo, quanto menos verticalidade, a pessoa gosta. Né? É tipo assim, amigo de todo mundo, né? Gosta de todo mundo. Não tem preferência. Né? Mas também, com essa atitude, você perde a essência. Isso também é perigo, né? Fica sem osso. A pessoa não tem osso, aceita qualquer coisa, faz qualquer coisa. Né? Mesmo na doutrina, como aqui está, né? A frição que surge na pessoa. Porque tem uma parte vertical. Acredita aquele que segue. Por isso cria conflitos, quando passa para outro. Né? Então, aquele que não acredita nada, em qualquer lugar é a mesma coisa. Aí existe, então, o lado do shoujo e o lado do daijo. Isso eu acho que realmente pensamento da cultura do era do dia. É terceiro milênio, né? Para entender isso, acho que a humanidade, a gente mesmo, tem que aprimorar bastante. Essa ideia. Então, o Mirsama ensinava para os membros. Isso é a mesma coisa como clima. É como agora está entrando no setembro, primavera, né? É clima ameno, é gostoso, não é tão quente nem frio. Isso seria Snome.
não é tão frio, não é tão quente, não é extremo, né? Não é extremidade, é no centro. Mas viver este estado do Snome é realmente precisa muita sabedoria, né? A gente não consegue um dia para o outro. Mas importante de tudo isso, né, é partir do espontaneidade, ou seja, partir do fundo do coração. Isso que é importante. Entendeu? Porque a gente, sem querer, fica pegando as coisas superficiais, em vez de perguntar, a gente mesmo, não aos outros, que realmente você gosta, né, sente bem-estar, sente vontade, né, de dedicar, entendeu? Este eu acho que é importante. Não pode ficar pegando lado superficialidade. Mesmo eu acho que questão do remédio, questão bastante importante, principalmente daqui por diante. Né? Porque o ensinamento de Meisama, ele não proíbe que tome remédio. Apenas ele ensina o que é remédio. Né? E ele aconselha nosso aprimoramento espiritual, material, para atingir um nível que não precisa, não é mais necessário do medicamento. Isso é ideal. Entendeu? Porque tem gente que necessita, tem gente que precisa, tem gente que não tem outro meio. Não? Também, para surgir a própria medicina dessa forma, ou seja, medicamento, deve ter uma razão. Não surgiu por acaso. Isso Meisama explica na criação da civilização dessa forma. Quando foi criado o ser humano, primeira vez, tinha muita vitalidade. É como se fosse quase animal, ou seja, talvez mais forte do que animais, muita energia, vitalidade, né, física, mas não tinha muita cabeça muito fraca. Assim Deus criou, né? O primeiro homem, Deus não criou com inteligência. Inteligência ele esperou que o próprio ser humano desenvolvesse, aprimorasse com o tempo, através das encarnações, né? Através de milênios, né? Que a gente nasce aqui, aprende, apanha, sofre, então aprende pouco a pouco, e desenvolvendo inteligência. Mas também outra forma, que diz que precisava abaixar bastante vitalidade do ser humano. Ser humano ficando fraco, também aumentou a sensibilidade, fica mais sensível em todo sentido. Por exemplo, pessoa que tem dor de cabeça, você perto da pessoa, falando alto, incomoda, né? Tem que abaixar claridade. Muito claro também não é bom. Então, para descansar, né, tem que ser um lugar mais calmo, mais quietinho. Entendeu? Então, abaixando a vitalidade, a pessoa não consegue movimentar muito o corpo. Antigamente corria, diz que corria como vento, tinha muita vitalidade. Mesmo chovendo, com vento, não pegava nem gripe. Mas hoje em dia a pessoa é tão frágil, né? Qualquer coisa afeta a saúde. Mas, outro lado, desenvolveu inteligência. Entendeu? Então, isso é dentro do plano de Deus. Entendeu? Por isso diz que Deus aconselhou, mesmo no Oriente, no Ocidente, muitos santos, né? Muitos Budas que apareceu
para aconselhando ou fazendo receita dos remédios. Mesmo no Oriente, mesmo no budismo, ele diz. Mas, importante é esse ponto, né? Que chegou agora, é ponto realmente crucial. Porque pode abaixar a vitalidade, mas quando abaixa mínimo nível, daí por diante tem uma destruição total do ser humano. O ser humano perderia totalmente vitalidade, estado caótico, né? Vai morrer, então. Então, chegando já é ponto máximo, e também desenvolveu tanto a inteligência, isso a gente dá para perceber, que agora tem que voltar, tem que recuperar a vitalidade do ser humano. Tem que voltar. Portanto, Deus Supremo, né, nosso Pai do céu, que agora ensina que como é remédio. É tão complexo as coisas, né? Então, este é difícil, né? Dentro do ser humano tem esse problema, entendeu? Não pode permanecer no nível animal, né? Tem que ter um nível intelecto bastante avançado para a criação do reino de Deus aqui na Terra. Mas para isso também não pode perder a vitalidade do ser humano. Tem que desenvolver, tem que voltar, ficar mais forte fisicamente. Entendeu? Então tem que evitar drogas, né, remédios que prejudicam a nossa saúde. Quer dizer, é muito complexo as coisas, né? Isso, olhando no ponto de vista de Daijo, né, ou seja, ponto de vista de Izunami, dá para perceber. Aí tem uma sabedoria realmente profunda do Deus Criador. Ele traçou o destino do ser humano, ou seja, destino do globo terrestre, para estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Mas, em primeiro lugar, ele impulsionou, deu uma força muito grande para elevação, ou seja, desenvolvimento da civilização materialista. Através de quê? Através da inteligência. Inteligência científica, ou seja, material. Que agora a humanidade chegou nesse ponto. Isso diz que ainda vai desenvolver, mas sem prejudicar muito do lado físico, mantendo igualmente, né, vitalidade do corpo físico. Este do ensinamento de Misami, né? Assim, a gente olhando, é interessante, né? Tem grandes cientistas no mundo atual, a maioria é frágil o corpo. Tem cientistas que não conseguem nem andar, né? Corpo fisicamente extremamente debilitado, mas extremamente evoluído em inteligência. Não é? Essa contradição, né? Porque descobriu então o carro, entendeu? Quando a gente vê nossa vida, mesmo viajar, mesmo para chegar lugar, distância de 1 quilômetro, 2 quilômetros, a gente pega carro, né? Por quê? Para não cansar o corpo. Ou já é corpo fraco. Se for povos primitivos, 1 quilômetro não é nada, andava com muita facilidade, nem suava, não é? Então cada vez está assim, né? E quanto mais a gente usa esse benefício da civilização materialista, enfraquece mais nosso corpo. Não consegue nem andar. Andando um pouquinho já sente falta de ar. E cada vez descobrindo meio de transportes mais rápido, mais confortáveis. Não é? Mesmo hora é carro, desenvolvimento do carro. Antigamente,
30, 40 anos atrás, carro não é tão confortável como de hoje. Hoje é tão confortável, né? Ar-condicionado, volante também bem fácil, mola também é bem macio, é confortável, né? Mas também, acostumando isso, o corpo também fica debilitado. Quanto mais fica fraco, e desenvolve mais conforto, procura mais conforto. Mesmo dentro da casa, né? Não quer nem sair, fica em casa, sentado, tem todo o conforto, né? Dá para comunicar ao mundo inteiro, assistir televisão, né? Para assistir o cinema, não vai nem no cinema. Em casa, você assiste cinema. Né? Deitado, ainda sofá. Não é? É uma coisa interessante isso aí, né? Mas Então, aí, na verdade, Deus utilizou medicamento. Entendeu? Mas eu acredito que a própria medicina, passo a passo, chegando à conclusão que é prejudicial. Porque chegando ao ponto máximo, né? Só que Meisama trouxe para a humanidade um meio de resolver o problema da saúde, né? Não através do medicamento, através da eliminação das toxinas. E próprio era do dia favorecendo. É bom eliminar, não solidificar dentro do corpo. Isso é interessante, né? Mesmo a vacina do sarampo, que agora está alarmando toda a população, né? Mesmo que a pessoa faz vacina de sarampo, pega sarampo. Por isso eles não estão entendendo, ficando apavorados. Porque já não consegue solidificar, né? Força, próprio espírito do fogo, né? Isso traz força para dissolver a toxina. Então, o corpo explode esse pus, querendo sair, querendo eliminar para fora, né? Só que ainda não entende do que solidificar. Então, eles falam, tem que reforçar a vacina, né? Aquele que tomou 1 mês, 2 meses antes, já tem que reforçar mais vezes. Entendeu? Aí entra a luta, né? Mas a gente sabe que isso aí. Entendeu? Então, pessoa que entende através do ensinamento de Meisama, não precisa ficar preocupado. Entendeu? Mas também não pode a gente pegar isso como dogma, né? Todo membro não pode tomar remédio, proibido tomar remédio. Isso também é dogma. Entendeu? Tem que entender, tem que compreender. Entendeu? Isso eu acho que é mais importante. Porque dogma fecha o coração da pessoa. Entendeu? Fica com temor. Parece que cometendo o maior pecado do mundo, né? A pessoa pensa assim, né? Não é isso. Então, cada vez mais, para a gente é preciso não ficar superficialidade, ficar um pouco mais profundidade, entender profundamente, né? A gente mesmo, né? A gente não quer, a pessoa não quer, né? A criança não está querendo, mas não o fato de proibição, entendeu? Porque isso não vai levar nada, né? E procurar, então, o entendimento melhor, não é? Não pode abaixar a nossa vitalidade, entende? Tem que aumentar, tem que ficar mais rigoroso. E também tem que incentivar esse lado, né? Por exemplo, uma criança que nascendo hoje, uma forma, através do Joré, é muito saudável, tem muita saúde, muita vitalidade. Isso eu acho que a gente tem que olhar, tem que prestar atenção. Tem muita vitalidade, mas também, ao mesmo tempo, tem inteligência, né? Porque já desenvolveu inteligência, através conhece muito sacrifício, né? Quer dizer, isso é função da era da noite, né? Era da noite é uma coisa muito interessante, né?
pensando agora, né? Mesmo questão de Deus, que a gente fala, né? Que a gente sente a luz de Deus, sente a presença de Deus, mas também precisava essa época, era da noite, que a pessoa perdesse a presença de Deus, entendeu? Então procurou conforto, ou seja, procurou felicidade através das matérias. A pessoa sentia feliz quando morava em casa enorme, ter carro novo, ter vestido, ter mais dinheiro, coisas materiais, sentia feliz, em vez de sentir feliz com Deus, né? Então desenvolveu o lado material. Não queria morar mais casa simples, é como povos primitivos, não quer andar descalço, né? Queria ter roupa bonita, sapato bonito, né? Mais sofisticado, mais confortável. Isso foi necessário para a construção do reino de Deus aqui na Terra. Entendeu? Então, parece, olhando do lado do ser humano, toda a humanidade, né, ficou muito materialista, perdeu a Deus. Mas quem fez isso é Deus, o próprio Deus. Porque se o ser humano continuasse desde antigamente contato direto com Deus, né, vivendo junto com Deus, não procuraria outra alternativa. Entendeu? Morando sozinho, dentro do mato, qualquer lugar que seja, menos, bem vulgar, bem pobre, lado material, sentiria feliz, sentiria êxtase da vida, né? Isso que é interessante, né? Então, durante a Era da Noite, a gente dá para perceber que muitos espiritualistas, ou seja, muitos religiosos, grandes mestres, procuravam lugar bem vulgar, bem fora do mundo, afastando da humanidade, entrando na montanha, isolado, e passava a vida materialmente bastante pobre, mas muito rico, né, espiritualmente. Mas isso não foi tendência geral da humanidade. Tendência geral da humanidade é procurar o lado material. Justamente perdeu a Deus. Isso podemos dizer o seguinte: ser humano, na verdade, não é só materialista, ficou muito superficial. Nossos olhos começou a ver muitas coisas superficialidade. Entendeu? Pouca gente importa a alma, estado da alma, ou seja, a profundidade do espírito. Não ficou. Não importava cuidar, não cuidou o espírito, não cuidou a alma. Entendeu? Não alimentou, talvez. Né? Não deu alimento suficiente, nutrições. Né? Ficava contente com coisas superficiais, passeando, conversando, comendo coisas gostosas, tendo vida luxuosa. Isso então tornou como objetivo da vida. Objetivo da vida. Mas não despertado. Né? Mas isso foi feito dentro do plano de Deus. Deus Criador que fez isso. Aí mesmo falava assim, realmente Deus Criador, né? Nosso Pai, enganou bem direitinho o ser humano. Todo ser humano é enganado. Por necessidade. Entendeu? Mas agora a gente tem que despertar. Entendeu? Tem que despertar e um passo adiante, né? Para a era do dia. E para ajudar outras pessoas, alertar pessoas, despertar pessoas, falando que já passou a noite, agora chegando o dia, tem que mudar a atitude, tem que abrir os olhos, tem que sair da casa, tem que sair no claridade, né? Tem que mudar nossa maneira de pensar. Entendeu? Isso é necessário, né? Importante. Quer dizer, isso é nossa missão, né? Então tem que ser bastante dádio. Quer dizer, dádio, isso significa, né? Que tem que ver maneira global, entende? Totalidade, não pegar pedaço. Verdade não existe na parte do pedaço.
é na totalidade que existe. Mesmo questão da religião, né? Por exemplo, assim, pessoa, vida anterior foi muito budista, ou muçulmano, entendeu? Porque cada vez que a gente nasce passando uma experiência diferente, não é sempre igual, é sempre diferente. Assim, enriquecendo, né? Fica mais rico, a alma fica mais rica, aprendendo outras coisas, aprendendo outras civilizações, né? E ampliando, né? Aprimorando cada vez mais. Aí existe grandeza da alma, né? Mas quando fica a superficialidade, quando a gente pega na superfície, que não entende esse lado. Então tem que descer pouco mais na profundidade, né? Porque a alma, nosso espírito, sabe disso. Perde esse preconceito, né? Em todo sentido, né? Mesmo questão racial também, né? A pessoa nasce em vários lugares. Porque a pessoa que tem ideia muito profunda, radical, do racismo, muitas vezes sofreu por causa disso. Entendeu? Pessoa que não estava sofrendo, que não tem tanto preconceito. Isso é realmente uma coisa muito interessante, né? Efeito contrário, né? Efeito contrário. Quando a gente não gosta uma das coisas extremamente, a gente tem que estranhar, alguma coisa está errada. Entendeu? Dentro da alma que tem erro. Inclinou uma vida, uma coisa, então não gosta daquilo. Ou seja, gosta extremamente daquilo, né? Perde bom senso, né? Portanto, como estamos a falar, né? Deus Criador é grande pintor. Então ele vai usar todos os tipos de cor. Não pode ser um cor, né? Quer dizer, todas as tendências do pensamento, todas as características da pessoa, tudo isso é necessário. Todos os tipos de pessoa. Não pode unir uma coisa só. Aí não tem graça. A pintura ficaria muito monótona, né? Não fica interessante, não cria beleza, né? Então, para ter beleza, precisa todos os elementos, né? Essa é a maneira do pensamento de Daijo, entendeu? Mesmo que existe pessoa que a gente não sente simpatia, né? Bem diferentes, mas precisa essa pessoa para Deus. A gente tem que aprender conviver com essa pessoa, não fechar o nosso mundo, entendeu? Tem que aumentar cada vez mais o nosso mundo, mas mantendo o princípio, mantendo o osso em pé, né? Não pode perder, entendeu? Se perder, a pessoa perde tudo, né? O princípio tem que ter, mas ampliar o nosso lado, ficar mais Daijo, né? Tem que ter pouco de carne, né? Macia, gostoso, né? Este é pensamento do Daijo, né? do Izunome. Aceitar elementos bem diferentes. Quem está no Ocidente aceita o Oriente, quem no Oriente aceita o Ocidente, né? Muitos materialistas começam a aprender lado espiritual. Quem gosta muito do lado espiritual também prestar bastante atenção do lado material, né? Desenvolvimento materialista também é necessário. Faz parte muito importante do plano de Deus. Quer dizer, na verdade a gente tem que crescer de lado, né? Não pode ficar muito pequeno, não pode ficar só do verticalidade, ampliar o horizonte, né? Também ficar bastante horizontal. Muito obrigado, bom dia.